Muito bem, nós vamos voltar ao livro de Tito que nós estamos estudando, amém? Tiago. E hoje nós veremos aí o capítulo de número 6, ficamos de ver hoje? Capítulo de número 5. E dentro desse capítulo de número 5, nós temos aí, no caso, 20 versículos, e sempre com aquela mesma ideia inicial, pensando na igreja do nosso tempo. Pensando na igreja do nosso tempo. Nos dias, nas semanas que antecederam, nós começamos a falar a respeito de alguns temas principais, tá? Que nós estaríamos abordando daqui a pouco, mas a visão central, a visão geral é justamente essa aí, pensando na igreja do nosso tempo, pensando na igreja de hoje, Sabemos que muitas coisas estão acontecendo nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Muitas situações estão surgindo diante dos nossos olhos, alguns se escandalizam, outros já veem como algo que já estava por acontecer, segundo a palavra do próprio Senhor Jesus, segundo o que já estava escrito. Então nós não ficamos tão assustados. Então, pensando na igreja do nosso tempo, não é pensando na igreja de Jardim Bom Pastor, não é pensando na primeira igreja em Jardim Bom Pastor, mas pensando na igreja do nosso tempo, do tempo que nós estamos vivendo. O tempo é do século 21 que nós estamos vivendo. Muito bem. Aliás, eu quero ler com os irmãos, eu não coloquei aqui, a partir do versículo 7, capítulo 5, versículo de número 7. Se for possível, Ronde, me perdoe, eu não coloquei aí para o irmão. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo de número 7, de 7 a 11. Isso, de 7 a 11, vamos ler de forma alternada. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Versículo de número 8. Versículo de número 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Versículo de número 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Vamos orar? Pai querido de infinita misericórdia, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito a cada um de nós. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pela presença dos teus filhos aqui nesta noite. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, pelo aquilo que pudemos extrair desta carta escrita por Tiago, Senhor Deus, por aquilo que podemos aprender, ó Senhor, e queremos colocar em prática em nosso dia a dia, ó Senhor. Te agradeço e te peço também pelos teus servos que estão a caminho, ou mesmo aqueles que estão de serviço neste momento, ó Senhor Deus, e estão impossibilitados de estarem na tua casa. Nós te agradecemos e pedimos que teu Santo Espírito nos auxilie nesses momentos que passaremos aqui, que nos ensine, ó Senhor Deus, que ele seja o ensinador por excelência, ó Senhor Deus, o educador por excelência nesta noite, ó Senhor. Agradecimento este que fazemos em o nome por amor de Cristo Jesus, ainda te suplicando pelo teu servo. Me ajude, ó Senhor Deus, a colocar diante dos teus servos, para que eles possam entender um pouco mais, ó Senhor Deus, e também aprender com eles, a nível de crescermos juntos sobre esta carta que Tiago escreve, ó Senhor. Te agradeço e te peço em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, aqui no início,
aqui no início do capítulo 5, nos fala a respeito da condenação dos ricos e opressores. Mas esse assunto aqui em si, eu não me ative, eu não me prendi neste assunto. O que me chamou mais a atenção foi sobre a exortação à paciência acerca do juramento da oração e da conversão de pecadores, que ele é a partir do versículo de número 7. Então estarei falando aos irmãos, me atendo a partir do versículo de número 7, quando estarei falando mais sobre a oração, a importância da oração. Eu sei que os irmãos sabem o quanto é importante a oração, mas vamos trabalhar um pouquinho a respeito deste assunto, qual é a visão de Tiago, o que Tiago nos ensina, o que Tiago nos proporciona, qual o banquete, qual a alimentação que Tiago coloca para nós, a partir do versículo 7 desse capítulo de número 5. Neste próximo slide, nos fala a respeito de quem escreveu a carta. Tiago. Falamos que Tiago foi irmão do Senhor Jesus, ele que escreveu a carta. E o Senhor Jesus, ele não tinha apenas Tiago como irmão, ele tinha mais 4 irmãos e tinha irmãs também. De acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 3, nos fala que Jesus tinha mais 4 irmãos e irmãs também. Marcos, capítulo 5, versículo de número 3. Tiago era o irmão mais novo de Jesus. E ele também teve um momento muito importante em Atos, capítulo de número 15, no concílio em Jerusalém. Ele é mencionado lá no capítulo 15 do livro de Atos, no concílio em Jerusalém, a respeito da circuncisão ou não. A circuncisão, todos aqueles que eram circuncidados, segundo o Antigo Testamento, pertencia ao povo judeu, mas se não fossem circuncidados, não pertencia ao povo judeu ou não era um judaizante. Então, lá em Atos capítulo de número 15, no concílio de Jerusalém, lá estava também Tiago. Tiago representando ali e defendendo que a circuncisão não tinha nada a ver com a salvação. Porque, de acordo com o Antigo Testamento, só estava salvo, só podia fazer parte daquela comunidade todos aqueles que fossem circuncidados. E é como se fosse uma CPI hoje, né? A CPI hoje, defendendo aquelas causas. E lá estava Tiago defendendo, falando assim, não é necessário a circuncisão para pertencer ao povo de Deus, para pertencer ao povo de Cristo. Pode pertencer ao povo de Cristo sem ser circuncidado. Basta apenas reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, esta era a ideia que eles estavam defendendo ali em Atos 15. Sabemos que Paulo já havia trabalhado, a partir do capítulo 9, quando ele surge neste cenário, Paulo já estava trabalhando também nesta ideia e começando a divulgar, a trabalhar por onde ele passava a respeito desta situação. E neste capítulo número 15, Tiago ele começa a falar a respeito também. Olha, você tem condições de fazer parte do povo de Deus sem ser circuncidado. A circuncisão, eu não sei se parte da igreja ou toda a igreja sabe, mas de repente eu posso conversar em particular o que significa ser circuncidado para os irmãos, tá ok? Porque alguém pode se escandalizar de acordo com o que eu falar. Muito bem. Então, o que Tiago está falando aqui no capítulo de número 15, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 7, ele estava fortalecendo aos irmãos na fé. Esqueça o capítulo 5, 15, eu estou voltando para o capítulo 5 de Tiago. Ele estava fortalecendo os irmãos na fé. Ele estava querendo fortalecer aqueles irmãos que foram para a dispersão, para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, foram perseguidos, que saíram de Jerusalém. Então ele estava querendo fortalecer cada vez mais aqueles irmãos através dessa palavra, através da oração. E é justamente isso que nos fortalece. É a oração que nos traz a esperança, é a oração que nos coloca num contato direto com Deus. É a oração que
que nós colocamos as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas mazelas diante de Deus, Ele ouve a nossa oração e responde a nossa oração. Então Tiago estava passando para aquele povo que eles deveriam continuar orando, pedindo ao Senhor, que o Senhor ouviria as dificuldades deles, as necessidades deles, e eles conseguiriam vencer. E não apenas Tiago estava falando para o seu povo, mas está falando para os nossos dias também, para as igrejas dos nossos dias, para a igreja do nosso tempo também. Então o assunto desta noite é este próximo slide que fala a igreja que precisa exercitar a paciência e a oração. De um lado você vê uma jovem assim com o semblante meio fechado, né? Geralmente a pessoa quando não está com muita paciência, ela fecha, franze a testa, você vê que a pessoa, aquele pezinho de galinha que começa a surgir aqui no canto dos olhos, a pessoa já cerra os olhos, já tenta fechar um pouco os olhos e fica com aquela expressão ali de impaciência. E lá do outro lado, já coloquei uma pessoa orando. Se é da igreja dos nossos dias, já coloquei uma pessoa de máscara ali. Já coloquei uma pessoa com máscara. Então, duas situações que nós vamos tratar nesta noite. Nós precisamos exercitar a paciência que muitas pessoas não têm. As pessoas vão trazer para o lado do evangelho das nossas orações. Muitas pessoas oram hoje e querem e esperam que amanhã Deus já traga a resposta. Ele pode até trazer a resposta ainda hoje. Mas eu preciso de paciência. Eu preciso exercitar um pouco essa paciência. Eu vou falar um pouco mais adiante a respeito da paciência. Mas vamos falar nesta noite sobre essas duas situações, paciência e oração. A igreja que precisa exercitar paciência e a oração. Quantas pessoas hoje em dia falam assim, não tenho paciência. Não tenho paciência. De repente vocês já até ouviram alguém, né? Já até ouviram alguém utilizar essa expressão, não tenho paciência. Ou então, hoje eu estou sem paciência. Olha, não conversa com a tua mãe não, que a tua mãe está sem paciência hoje. Não conversa com teu pai não, que o teu pai está sem paciência hoje. Então, nós vamos trabalhar sobre em cima dessas duas ideias aqui, paciência e oração. Sem dúvida, nesse outro slide, sem dúvida, a paciência é uma virtude fundamental na vida daquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Porque faz parte do fruto do Espírito, a paciência. É a benignidade. Quando você olha lá sobre o fruto do Espírito, está a benignidade, que é paciência. E se nós somos salvos, se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós precisamos de paciência, exercitar a paciência, porque ela já existe, é um fruto do Espírito. Então ela já habita dentro de cada um de nós. É uma semente que já foi colocada, de repente não germinou em você, de repente essa árvore ainda não cresceu, de repente essa árvore ainda não frutificou, mas você tem dentro de você esta paciência. Então, sem dúvida, a paciência é uma virtude fundamental na vida daquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Quando eu coloco aqui regenerado, aqueles que já foram salvos pelo Espírito Santo. Quando eu falo, não tenho paciência, você está dizendo assim, está faltando esse fruto do Espírito em mim. Então eu tenho que buscar, pedir ao Senhor, eu preciso desta virtude, porque eu sei que ela é fundamental na minha vida. É fundamental, porque quando nós não permitirmos que esta virtude, que esta paciência seja trabalhada em cada um de nós, é onde surgem muitos conflitos. Os conflitos surgem por causa do impedimento do trabalho do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Por isso que surgem os conflitos. Porque a partir do momento que o Espírito Santo de Deus habita em mim, e a partir do momento que eu permita o livre acesso, permita que ele trabalhe de uma forma completa na minha vida,
dificilmente eu terei essa dificuldade, irmãos. Nós teremos essa impaciência. No trabalho, na rua, em casa, na igreja. Eu sei que foram muitas as situações que nós ficamos assim a ponto de explodir, mas de explodir e tomarmos decisões drásticas, decisões terríveis. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir ao Senhor, que o Senhor me auxilie nesta virtude. Qual é a virtude? A benignidade, a paciência. Senhor, me ajude, Senhor. Não é falar, Senhor, me dá paciência. Não é isto. É falar, Senhor, que esta virtude, que este dom do Espírito, ou melhor, que este fruto do Espírito, ele seja desenvolvido na minha vida. Que eu possa desenvolver este fruto, que eu venha desenvolver este fruto na minha vida. Para que com isso eu não venha ser agredido e nem agredir alguém verbalmente. Eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso que esse fruto germine na minha vida. Porque eu sou um filho teu, eu sou a tua filha, eu sou um templo do teu Espírito, e a paciência precisa habitar em mim. Por isso que eu coloquei aqui no princípio, exercitar, porque todo fruto, nós precisamos exercitar esse fruto. Porque se nós deixarmos, eu estava conversando um dia desse com uma irmã que sofreu um acidente, e ela está fazendo fisioterapia. Até me mostrou que o braço, ela está conseguindo esticar um pouco o braço. Porque se você ficar, quem já fraturou o braço, ficou com o braço engessado, sabe, e depois de um certo tempo, quando você tira o gesso, você tem dificuldade de alongar o teu braço. Você tem dificuldade. Então, a partir do momento que eu impeça que esse fruto do Espírito trabalhe em minha vida, eu vou ficar atrofiado. E na medida que eu fico atrofiado, eu não consigo fazer muitas coisas. A irmã falou que tão logo ela terminou a cirurgia, ficou alguns dias em casa, ela disse que mal conseguia colocar a mão aqui em cima, aqui atrás. Ela mal conseguia. Mas pela fisioterapia, o trabalho constante de fisioterapia, ela já está conseguindo esticar um pouco mais o braço. Então, queridos, nós precisamos pedir ao Senhor Deus que trabalhe com essa virtude em cada um de nós, que é a paciência. Não é algo assim, eu vou buscar num livro paciência. Eu vou buscar num livro de autoajuda, eu vou lá no Augusto Cury, para ver o que o Augusto Cury fala a nível de paciência. Não, eu tenho que buscar dentro da palavra, porque é dentro da palavra que vem falando sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito que nós encontramos como benignidade em alguma Bíblia é paciência. É difícil, mas eu preciso exercitar. Neste outro slide nos fala, está alguém entre vós aflito? Passamos para outra parte, a oração. Ore, que é o capítulo 5, versículo 13, parte A. Está alguém entre vós aflito? Ore. Esse aflito aqui são os momentos difíceis na nossa vida. Não é só no momento que está faltando dinheiro, não é só no momento que o bairro esteja passando por dificuldade, mas está alguém entre vós aflito, está passando por algum tipo de dificuldade? Ore. Eu não sei o que ocorre dentro da casa de cada um dos irmãos, mas de repente existe ali uma incompatibilidade de opinião, uma divergência de opinião, cada um pensa de um jeito, e começa a surgir uma pequena discussão entre o casal, e se um fala assim, vamos orar, o outro de repente fala assim, nesse momento que nós estamos passando, nesse conflito que nós estamos, você me chama para orar? Nesse momento que nós estamos enfrentando, você me chama para orar?
Mas a Bíblia não nos ensina assim. Tiago nos ensina aqui no versículo número 13, está alguém entre vós aflito? Ele não especifica o tipo de aflição. Ele não especifica o tipo de aflição. O que ele especifica é ore. Ore. Porque a oração do justo, a palavra já nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Está alguém contente? Lógico que nós vamos sorrir. É lógico que nós vamos compartilhar com o irmão que está ao nosso lado. É lógico que nós vamos colocar aí na mídia o que aconteceu com cada um de nós. Mas cante louvores. Agradeça ao Senhor Deus pela oração e agradeça ao Senhor Deus através de louvores. Cante louvores, que está no versículo 13 na parte B. Então, está alguém contente? Cante louvores. Então, são ensinamentos que às vezes nós lemos dentro destas cartas estas já quase no finalzinho do Novo Testamento, que às vezes passa desapercebido, passa praticamente desapercebido. Então, está aflito? Ore. Coloca o teu joelho no chão, ou sei lá, fique em pé mesmo, mas ore. A maneira como você, a posição que você vai se colocar para orar, não importa. O importante é orar, é colocar a sua aflição diante de Deus. E se aconteceu algo magnífico em sua vida, em nossas vidas, cante louvores, sabe, apresente louvores ao Senhor, em forma de agradecimento. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Senhor, te sou grato, através de louvores. Neste outro slide nos fala que no século V foi o início da perseguição, aliás, no século V, teve início da perseguição. Mas aí, o que Tiago estava falando? Ele estava através dessa, como é que eu poderia explicar? Dessa insistência da oração, ele estava dando ânimo aos irmãos. Estava dando ânimo aos irmãos. Nós sabemos que desde o nascimento do Senhor Jesus, sabemos que desde o nascimento, desde quando Moisés nasceu, nós sabemos que ali já começou os problemas. Mas o problema ficou mais acirrado a partir do século V. A partir do século V. Então, Tiago está falando aqui que por causa da perseguição, ele estava dando ânimo aos irmãos. Irmãos, orem, continuem orando. Porque eu digo, não estou falando aqui da Bíblia, mas eu digo o seguinte, que o sofrimento do cristão não é eterno. O sofrimento do cristão não é eterno. Podemos passar por um período muito grande de aflição. Podemos passar por um período assim bem longo de dificuldade, mas não é eterno. Um dia acaba. Um dia o Senhor fala, basta. Existe o basta de Deus. Agora vai depender muito da minha paciência, vai depender muito deste fruto que está dentro de mim, e vai depender muito também das minhas orações. Do tipo de oração, como que eu estou orando, como que a minha oração está chegando até os céus. E Tiago ele está mostrando aqui, está insistindo para aqueles irmãos que estavam sofrendo, mas não é sofrendo assim, eu estou com uma dor na perna, eu estou com uma dor na coluna. Eles estavam sofrendo martírio, muitos estavam sendo martirizados, muitos estavam sendo mortos por causa do Evangelho. Mas mesmo assim estava assim, ore ao Senhor, continue orando ao Senhor, que um dia isso vai acabar, que um dia isso vai terminar. Um dia isso vai terminar. Então aqui no século V, ou no século V, foi um início assim de uma perseguição muito ferrenha, muito forte mesmo. E Tiago estava dando assim uma força, um ânimo aos irmãos, para que estivessem orando. É lógico que todos nós já passamos por aflições. Creio que todos aqui, creio, não sei se todos, mas creio que grande parte dos irmãos, deixa eu colocar assim, já passamos por aflições, por momentos difíceis, desde adolescente
dos adolescentes até os mais experientes em idade. Muitos já passaram por aflições. Mas eu não sei qual foi a reação de cada um, diante dessas circunstâncias, diante deste momento aflitivo. Eu não sei. Mas se você não teve a paciência, se não teve esse fruto do Espírito desenvolvido em sua vida, procure a partir de hoje trabalhar, pedir ao Senhor: Senhor, me ajude nessa área da paciência, Senhor Deus. Me ajude, Senhor Deus, também nessa área da oração, Senhor. Mas é aquela oração que sai lá do fundo do coração. Lá do fundo do coração. Alguns costumam bater a mão aqui do lado esquerdo e falar assim: porque o meu coração, aqui do lado esquerdo, esse coração está entregue a Deus. O coração não está nem do lado esquerdo, irmãos. Coração, voltando para a área anatômica, o coração não está do lado esquerdo, ele está no meio, num espaço chamado mediastino. Está aqui no meio, não está do lado esquerdo. E as pessoas falam: meu coração aqui do lado esquerdo está doendo. Então, eu não sei como está a tua oração, o teu coração diante do Senhor Deus. Eu não sei como está a tua oração. Eu não sei como está a nossa oração. Cada um de nós sabemos como está a nossa situação diante de Deus quando nós o buscamos através da oração. Em Tiago capítulo 5, versículo 7, versículo 8, nos diz o seguinte: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Está falando assim, vocês estão sofrendo, mas sejam pacientes até a vinda do Senhor. Tiago, ele já sabia que o Senhor Jesus iria voltar, que o Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus não voltou nos dias de Tiago, mas ele já tinha essa certeza, essa convicção da volta do Senhor. Então, conforme eu não mencionei aqui sobre o início deste capítulo, falando sobre os ricos, sobre as dificuldades que eles passarão, eu estou falando para os irmãos nesta noite: sede pacientes até a vinda do Senhor. Pastor, eu não sei quando Cristo vai voltar. A própria palavra, ele mesmo disse que nem o Filho do Homem sabe quando será a volta dele. Mas sede pacientes. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Pastor, todos os domingos eu ouço, não apenas na igreja, mas através das mídias sociais, através da televisão, dos programas de televisão, programa evangélico na televisão, fala que Jesus está voltando. E ele não volta nunca. Seja paciente. Seja paciente. Jesus não vai voltar, então... Eu estou há 20 anos no evangelho ouvindo falar que Jesus vai voltar e ele não voltou, então vou me afastar dele. Vou sair da presença do Senhor. Tiago está falando aqui, seja paciente. Seja paciente. Essa carta que Tiago escreve entre o ano 45 a 50 depois de Cristo. De 45 a 50 depois de Cristo. Foi um dos primeiros livros a ser escrito. Se os irmãos olharem e pesquisarem, foi escrito antes dos evangelhos. Antes dos evangelhos. Mas ele fala, tenha paciência. Vocês precisam de paciência. Nós precisamos de paciência. Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando. Não sei o problema que você o que está te afligindo, que está tirando a paz do teu coração. Eu não sei se o teu coração está sem paz. Eu não sei se o coração do irmão, da irmã, ou de quem está nos assistindo, está sem paz. Mas uma coisa eu digo, tenha paciência. Paciência de acordo não com a minha palavra, mas com a própria palavra de Tiago. Mandando que tenhamos paciência. Dentro desse outro slide nos fala o seguinte, permanecer paciente, firme na fé, porque temos um futuro com Ele. Temos um futuro com Ele. Permanecer paciente. Já
participei de algumas formaturas militares, ou militar, não sei se os irmãos já participaram, o tempo que o cadete, ou aqueles que estão para ser promovidos, eles ficam ali, né, ou em posição de sentido, ou posição de descansar, o tempo que eles ficam ali no sol. E alguns deles, eu já vi alguns deles, tem sempre alguém circulando no meio deles, e alguns deles balançarem a perna. Alguns deles não aguentar o tempo ali, o tempo que fica exposto ao sol dentro daquela roupa. Eu já fui formatura na PM, já fui formatura no Exército, já fui formatura no Corpo de Bombeiros, já fui em várias formaturas. E eu já vi nessas formaturas, todas essas formaturas, soldado não aguentar. Então é permanecer paciente, mas muitos se mantêm ali firme, aguardando, esperando todo aquele tempo. Os fracos às vezes esmorecem, os fracos às vezes não aguentam. Os fracos às vezes não conseguem esperar a ação ou a atuação de Deus. Os fracos às vezes não conseguem e querem tomar uma decisão própria, querem partir para a sua própria decisão. Então permanecer paciente. Uma outra coisa, ser firme na fé, porque temos um futuro com Ele. Qual o futuro que nós temos com o Senhor? Pelo menos 3 promessas para o futuro. 3 promessas para o futuro. A primeira promessa para o futuro, vitória depois da aflição, está lá em João capítulo 16, versículo de número 33. Depois os irmãos examinam em casa. Pode deixar. Examina, só anota aí quem trouxe caneta e um papel, anota. Vitória depois da aflição. João capítulo 16, versículo de número 33. Esta é a primeira promessa de Deus para o futuro. A segunda promessa de Deus para o futuro, Jesus vai voltar, que está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 12. Nós precisamos ver isto também. Nós precisamos ter essa esperança dentro de cada um de nós, que Jesus vai voltar, mesmo que alguém fale o contrário. Mas você fala assim, está na Bíblia, se está na Bíblia, eu creio. E a terceira promessa que nós encontramos a nível de futuro é restauração e vida eterna. Também está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e versículo número 4. Restauração e vida eterna. Uma vez que aceitei ao Senhor Jesus, serei restaurado. Eu sou restaurado, sou uma nova criatura. E a promessa do Senhor também para uma vida eterna que começa aqui na terra. Essa vida eterna não começa pós-morte. Essa vida eterna começa agora. Você pode falar, eu tenho a vida eterna. Aí alguém pode olhar para você, mas você vai viver 200, 300, 400 anos? A vida eterna, quando está falando aqui, é vida eterna porque nós não morreremos espiritualmente. Nós não morreremos espiritualmente. Uma vez que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, nós não morreremos espiritualmente. Nós viveremos eternamente. Então são essas promessas a nível de futuro que o Senhor Deus preparou para cada um de nós. Vitória depois da aflição, Jesus vai voltar e restauração e vida eterna. Então Tiago, ele vai nos mostrando algumas coisas e vai nos encaminhando para outras partes da Bíblia sobre convicção, sobre uma certeza, sobre a oração. Tiago vai nos direcionando, nos levando para este lado. O Salmo de número 126 nos fala muito bem a respeito dessa situação. Voltará com cântico de alegria. O Salmo começa assim, aquele que leva, espalha a grandiosa palavra do Senhor, voltarão. O Salmo 126 nos fala a respeito disto. Então, voltará com cântico de alegria. Quando eu permaneço firme na palavra do Senhor, na presença do Senhor, mantendo essa paciência, mantendo esta fé, orando ao Senhor, nós voltaremos com um cântico de alegria. Com certeza, mais uma vez, alguns dos irmãos ou irmãs aqui nesta noite, ou irmãos, envolve irmãs também, já passaram por momentos de dificuldade, mas estão aqui, estão entre nós, com cântico de alegria,
estão satisfeitos, estão contentes, estão alegres com o nosso Deus, pelo aquilo que Deus fez na sua vida. Vamos esperar também, conforme o ceifeiro, conforme o plantador, nós lemos ainda há pouco, vamos esperar também, esperar com esperança. Esperar com esperança fica um pouco contraditório, né? Esperar com esperança, mas vamos esperar com uma certeza que o Senhor Deus, que Ele irá resolver, ou Ele resolverá as nossas dificuldades, as nossas aflições. E dentro do versículo 8 também fala sobre fortalecer na fé que Ele, ou que dele vem. Fortalecer nossa fé que dele vem. Eu tenho que fortalecer a minha fé, fortalecemos a nossa fé a cada dia. Eu preciso também. Não basta apenas orar. Não, eu vou orar porque eu orando, eu resolverei. Eu orando, eu vou resolver o meu problema. Mas se nem você tem fé na sua oração, como que essa oração vai chegar lá em cima, ao Senhor Deus? Se nem você tem fé na sua oração. Se ora porque é uma orientação que é dada, que nos foi passada, que nós precisamos orar no momento de tristeza ou de alegria, nós precisamos orar. Mas se eu não tenho fé na minha oração, como que eu posso esperar um resultado? Sabemos que o nosso Deus é misericordioso, que Ele pode todas as coisas. Mas se eu não tenho fé, como que essa oração vai chegar até o trono do Altíssimo e Ele responder a nossa oração, irmão? Se eu não tenho fé. Então eu preciso fortalecer a minha fé que vem dele. Aí partindo para o capítulo de número, voltando lá no capítulo de número 2, nos fala assim, a solução do cristão é a oração. Capítulo 2 do próprio livro de Tiago fala que a solução do cristão é a oração. A pessoa que está sofrendo, ore por ela mesma. Às vezes nós temos por hábito, e não tem nada de errado você pedir que alguém ore por você. Não tem nada de errado que você peça que alguém ore por você, ou que você ore por alguém. Mas você precisa acreditar na sua oração. Eu tenho que acreditar na minha oração. Eu tenho que crer que a minha oração chega ou chegará ao trono de Deus. Então, a solução do cristão é a oração. A pessoa que está sofrendo, ore por ela mesma. Não espere que os outros... tem um grupo de irmãos orando por mim, então eu vou cruzar meu braço, eu vou ficar sem orar. Não vou orar porque tem um grupo de irmãos orando por mim. Não, você tem que ser o primeiro, ou tem que ser a primeira, a acreditar na sua oração. O objetivo de Tiago aqui, o objetivo, animar os irmãos. É animar os irmãos, dar um ânimo aos irmãos, dar uma certeza aos irmãos. Vocês precisam orar, nós temos que orar, porque este momento de aflição, esse momento vai passar. Avançando um pouco, se está sofrendo, ore. Se está sofrendo, ore. No versículo de número 14, voltando lá para o capítulo de número 5, aí fala a respeito do óleo. Fala a respeito do óleo, mas nós precisamos entender qual a função do óleo. Qual a função do óleo? O óleo ele tinha uma função medicinal para tratar da doença de pele naqueles dias. Hoje também. O óleo ajuda muito, o azeite ajuda muito. Então, uma das funções do óleo naqueles dias era medicinal, era tratar da doença de pele. E hoje existem vários tipos de óleo para algum tipo de ferimento, ou até para queimadura. Existem vários tipos de óleo. Também era o símbolo da presença de Deus. Era um símbolo da presença de Deus. Mas o que eu preciso entender que este óleo ou aquele óleo não resolvia as questões em si. Porque as doenças eram banidas, tiradas da vida das pessoas em nome do Senhor Jesus, não em nome daquele óleo. Não em nome do óleo.
Porque o óleo em si não pode fazer nada. O óleo em si não pode fazer nada. Lógico, eu espero que os irmãos entendam, espero que quem está nos assistindo entenda também, porque às vezes tem pessoas que chegam na nossa casa e começam a jogar óleo em tudo quanto é parte da nossa casa. Jogar óleo em tudo quanto é parte. Seria muito mais prático, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque o óleo em si não resolve nada. O que resolve é o nome do Senhor Jesus, é a oração voltada para Ele. Voltada para Ele. Então, naqueles dias, a oração, ou melhor, o uso do óleo servia como uma ação medicinal para a doença de pele, era um símbolo da presença de Deus, era um símbolo, assim como a arca da aliança também, era um símbolo da presença de Deus. Mas é em nome do Senhor Jesus que nós precisamos orar. É Ele que cura, é Ele que livra, é Ele que liberta. É Ele que liberta. Avançando por causa da nossa hora, no versículo de número 15, no próprio capítulo de número 5, essa oração que levantará o doente. Essa oração que levantará o doente. O que diz o versículo? Faz favor, me faça a gentileza. Coloca o versículo de número 15. Vamos dar uma lida neste versículo. Versículo de número 15. Talvez seja diferente aqui na minha Bíblia. A oração feita com fé curará o doente. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver alguém cometido de pecado, ele será perdoado. A oração feita com fé curará o doente. Nada mais vai curar o doente, a não ser a oração feita com fé em nome de Jesus, irmão. É que vai levantar a pessoa que está doente, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Olha, eu estou passando em você esse material aqui, e a partir de agora você está liberto, a partir de agora você não mais vai passar por aflição, você será liberto em nome de Jesus, porque é Jesus que liberta, é Jesus que liberta. Não são as coisas que são oferecidas a cada um de nós. Muito bem, essa oração que levantará o doente, quem vai levantar, já falei isso aqui, quem vai levantar é o Senhor Jesus. Quem vai curar a pessoa é o Senhor Jesus. Nós às vezes até aceitamos por educação. Até aceitamos por educação. Chega alguém na nossa casa, de repente, olha, eu queria orar com você, eu queria orar aqui na sua casa. Eu posso orar? Posso. E de repente a pessoa tem lá nas suas doutrinas e nas suas crenças alguma coisa que faz com que, imagina que vai resolver o problema, te apresenta algo e você, por educação, você não vai falar assim, opa, esse material não. Eu já participei de uma situação em que a pessoa soprava fubá em cima dos outros, assim, ó. Fubá. Depois os irmãos casados aí me procurem, eu vou falar para vocês o que significava. Qual era a função do fubá? Qual era a função do fubá? Depois de casar, vocês me perguntam. Me cercam ali na porta e me perguntam. Desse encontro, desse local que eu estive. Fubá. E reunião de cristãos. Ok. Nesse outro slide, obrigado, irmão. Nesse outro slide fala assim, ó, orar confiando. Nosso caminho para alcançar o coração de Deus é a oração. Nosso caminho para alcançar o coração de Deus é a oração. Então, Tiago, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 20, ele trabalha a nível de oração. A oração da pessoa que tem 80 anos de idade, a oração da pessoa que tem 70 anos de idade, a oração da pessoa que tem 50 anos de idade, a oração da pessoa que tem 30 anos de idade, a oração da pessoa que tem 20 anos de idade, a oração da pessoa que tem 15 anos de idade, a oração daquela criança que tem 10 anos de idade.
É a oração. O caminho para alcançar o coração de Deus é a oração. É a oração. Nada mais nos faz alcançar o coração de Deus, se não for a oração. Por isso que Tiago, quando ele fala sobre os ricos aqui, ele vai somente até o versículo de número 6. Mas quando ele fala sobre a oração, ele vai do versículo 7 até o versículo de número 20. Da importância da oração. Eu sei que os irmãos entendem e sabem perfeitamente a respeito da oração, sabem da importância da oração. Mas existem coisas que nós precisamos estar sempre falando, para trazer à memória daquilo que nós precisamos fazer. É orar com convicção, pedindo ao Senhor, sempre ao Senhor: Senhor, me ajude, Senhor, eu preciso, Senhor. E abrir o coração, rasgar o coração diante de Deus. Não é falar: Senhor, tu sabe de todas as coisas, Senhor, então, resolva esse problema para mim, Senhor. Seja específico para o Senhor. Quando nós vamos ao médico, o médico pergunta assim: o que você está sentindo? Criança não fala, né? Dependendo da idade, a criança não vai falar. Mas nós adultos, quando nós chegamos diante do médico, perto do médico, estou sentindo uma dor aqui. Estou sentindo problema de dor de cabeça, cefaleia, estou sentindo dor de cabeça. Eu estou sentindo uma dor aqui na cervical. Nós falamos para o médico. Nós colocamos para o médico aquilo que nós estamos sentindo. Aquilo que nós estamos sentindo. É justamente isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Até a nível de namoro. Para vocês que são adolescentes, vocês que são jovens, até a nível de namoro, a nível de paquera, a nível de noivado. A minha oração não tem que ser, Senhor, coloque diante de mim um rapaz bonito, coloque diante de mim um rapaz que seja atrativo, coloque diante de mim um rapaz que ganhe bem. Não. Senhor, coloque a pessoa certa diante de mim, ou a moça certa diante de mim. Aquela pessoa que tu já separou para mim, Senhor. Essa tem que ser a minha oração. Eu tenho que ser específico. Precisamos ser específicos nas nossas orações. Precisamos desse momento de rasgar o coração para o Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Tu que sabe de todas as coisas, Senhor, tome conta da minha vida. Mas colocar para o Senhor. E é justamente isso que Tiago está colocando para nós aqui, irmão. Oração. Ele debruça em cima de todos esses versículos, esses 14 versículos, sobre oração. Oração, fé e também a paciência. Mas acima de tudo, a oração. A oração. Porque sem a oração, a benignidade que é a paciência não vai fluir. Não vai fluir. Porque você não está orando. Você não está orando. Então, se eu quero vencer as dificuldades que estão surgindo, que já surgiram diante de mim, estão na minha frente, só desaparecerão através da oração. Vocês acompanharam essa semana um vendaval que aconteceu não apenas em São Paulo, aquela areia que veio, não ficou permanente, passou. E não foi só em São Paulo, no estado de São Paulo. Passou. Então eu quero dizer com isso que as dificuldades que estão ou poderão surgir em nossas vidas não serão permanentes. Ore ao Senhor com fé, porque vai passar. Vai passar. E tudo vai voltar ao normal, irmãos. Tudo vai voltar ao normal. Eu não sei, o momento que você está vivendo, o momento que você está experimentando. De repente você está da metade para baixo, a nível de um poço, está quase chegando lá embaixo, no fundo do poço. Mas Deus vai te trazer de volta, Deus vai trazer você de volta à tona, Deus vai trazer você de volta para cima. Porque isso vai passar na sua vida.
Isso não vai permanecer eternamente na sua vida, porque você é filho, você é uma filha do Senhor. E um pai verdadeiro jamais vai abandonar seu filho, ainda mais sendo um pai celestial. Jamais nos abandonará. Jamais. Surgirão os problemas. Firmeza, segurança, persistência. Porque eu sei que em Cristo eu posso vencer. Em Cristo eu posso vencer. Às vezes nós falamos, porque está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas às vezes muitos decoram este versículo. Mas eu tenho que trazer isso para a realidade da minha vida. Em Cristo eu sou capaz de vencer. Não importa o tamanho da dificuldade que eu esteja vivendo, mas o Senhor vai me tirar da situação que eu estou e vai me trazer e colocar e me dar uma dupla honra, para que o mundo possa crer, para que o mundo possa ver o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo. E agindo deste jeito, Deus agindo deste jeito em nossas vidas, nós contribuiremos para que outras pessoas possam olhar para nós e falar, verdadeiramente, esse é o Deus que eu preciso servir. Porque se Deus foi capaz de livrar, se Deus foi capaz de tirar tal pessoa dessa situação, esse Deus é capaz também de me tirar dessa situação que eu estou passando. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando entendimento, que o Senhor continue nos dando sabedoria para enfrentarmos com firmeza, com convicção. Estou passando por dificuldades, mas eu creio neste Deus. As pessoas saíram para a dispersão, as pessoas saíram de Jerusalém. Tiago, que era pastor ali em Jerusalém, as pessoas saíram, muitas pessoas saíram, ficaram apavorados do que estava acontecendo. Mas Tiago escrevendo assim, olha, vocês precisam manter a fé de vocês no Senhor. Eu sei que todos nós aqui temos fé no Senhor Jesus, mas nós precisamos acrescentar a cada dia mais a nossa fé, aumentar a nossa fé. Nós não podemos falar assim, eu já tenho fé suficiente, eu não preciso mais de fé. Eu preciso pedir ao Senhor a cada dia, aumente a minha fé, aumente a minha fé. Eu quero vencer cada dia, Senhor. Eu quero avançar a cada dia, porque eu creio nas tuas promessas, eu creio na tua palavra. Eu creio que eu possa conseguir isso, Senhor. Mas eu preciso ter fé, ter convicção. Falar conforme o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Que o Senhor, mais uma vez, continue nos dando entendimento, nos dando sabedoria, não nos deixando ou permitindo que venhamos a enfraquecer com as dificuldades que poderão surgir, ou se por um acaso já surgiram, que Ele não permita que a fraqueza bata na tua porta, entre pela tua porta, se instale na sua vida, em nossas vidas. Não podemos permitir isto. É manter a fé. Manter a fé. Eu creio. Amém, irmãos? Na próxima semana, se o Senhor Deus assim permitir, nós estaremos trabalhando dentro de um outro livro e extraindo o aprendizado para a nossa vida. Tiramos aqui 5 semanas falando a respeito do que Tiago estava passando para as ovelhas do Senhor Jesus, que estava sob o cuidado dele, sendo ele pastor ali em Jerusalém. Vamos orar, vamos retornar para os nossos lares. Pai, em o nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te render graças, porque embora, ó Senhor Deus, o homem possa até falar que não tem mais jeito, mas nós sabemos que a última palavra sempre será tua, ó Senhor Deus. Nunca será do homem. Que o homem seja envergonhado, ó Senhor Deus, e o teu nome glorificado, ó Senhor Deus. Porque nós cremos em ti, ó Senhor Deus. Nós não cremos nos homens,
Cremos em Ti, ó Senhor. Até ouvimos o que alguns homens falam, mas nós cremos somente em Ti, no único Deus de Israel, Senhor Deus. Nós Te agradecemos. E agora, ó Senhor, assim como nos trouxeste até a Tua casa, leve-nos de volta aos nossos lares, guardados e amparados por Ti. É a oração que Te fazemos e Te pedimos que possamos encontrar todos os nossos, ó Senhor Deus, bem, ó Senhor Deus, e encontrá-los também, ó Senhor Deus, que Teu Santo Espírito tenha falado também ao coração deles, mesmo eles não estando aqui ouvindo, ó Senhor Deus, esta mensagem, mas ouvindo a Tua voz, ouvindo a voz que vem do Teu Espírito, ó Senhor Deus, que eles tenham uma vida transformada também. Nós Te agradecemos e Te suplicamos, em o nome por amor de Cristo Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.